Sabe, por favor. Certo Web ao vivo aqui com professores e alunos. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Defesa da Educação e também contra a reforma da Previdência. Estamos aqui com os professores Emerson Moura, o Darlan e a Mara, e também com o João Jordel, representando o Sindicato dos Professores do município. Professor, realmente essa manifestação é uma manifestação nacional, não é isso? Acontece em todo o Brasil, né? Isso, é uma manifestação que começou a ser construída desde abril, né? Ou seja, já tem mais de um mês que ela vem sendo construída. A manifestação, inclusive, já estava marcada antes mesmo dos cortes que ocorreram na educação, nas verbas da educação, e agora, além da manifestação ser contra a reforma da Previdência, a gente vai para as ruas amanhã, no dia de amanhã, em todo o Brasil, para dizer também que somos contrários ao que o ministro da Educação e, enfim, o que o governo está fazendo com relação às verbas da educação, né? Como a gente sabe, uma sociedade desenvolvida, justa, igualitária não se constrói sem educação. E é por isso que a gente vai amanhã, de forma democrática, constitucional, fazer a nossa manifestação. Já estava marcada essa manifestação, professora Fabiana, mas esse corte realmente é preocupante, né? Sim, ele nos pegou na calada da noite, porque não houve, no início do ano, a gente sofreu um contingenciamento. A gente precisa deixar claro para a população que o que aconteceu agora foi um bloqueio, não é um contingenciamento. E qual é a diferença do bloqueio para o contingenciamento? Quando há contingenciamento, todos sabemos, todas as instituições, elas sabem quanto terão para gastar. Quando há um bloqueio, o dinheiro permanece no orçamento da União, mas nós somos proibidos de tornar isso como financeiro. E a fala do ministro da Educação foi mais agressiva ainda, porque ele, em rede social, em entrevista no Senado, na Comissão de Educação do Senado, afirmou que se a reforma da Previdência for aprovada, ele discutirá e retomará os 30% para as escolas. Que fique claro que em algumas universidades e em alguns institutos, como no Instituto Federal do Maranhão, esse corte de 30% representou para a gente 38%. Então é necessário uma mobilização não só do Instituto Federal, mas de toda a sociedade, de todos os trabalhadores, de todos os estudantes, porque esse corte é uma medida de repressão para que a população aceite a reforma da Previdência. Mas é só a população entender, o que representa esses 38%? Vai representar o quê? O que o IFMA pode perder com isso? Na verdade, o IFMA pode parar de funcionar. A realidade é essa. Tivemos uma fala do nosso reitor, o Roberto Brandão, há alguns dias atrás, e ele foi categórico nesse sentido ao dizer que com 38% de corte, né, simplesmente a gente vai deixar de ter verba para pagar água, pagar internet, pagar energia elétrica. Então há perigo do IFMA fechar? Se esse corte permanecer, há um sério risco dessa instituição fechar. Por isso mesmo, né, amanhã nós já temos aqui, só aqui no estado, 17 campings já confirmados que vão parar as suas atividades em defesa da educação nacional e contra a reforma da Previdência. Está aqui o Jardel, que representa os professores do município. Como é que está a mobilização do município para essa manifestação de amanhã, Jardel? O município, na questão da categoria, nós, representantes do sindicato, resolvemos também nos manifestar junto ao IFMA, o IFMA que já está sofrendo aí, né, as penalidades na pele, já houve cortes, não é mais, é algo que poderia vir, já é realidade. E a preocupação, principalmente de nós que representamos o sindicato hoje, todos os professores do município, é que pode chegar à educação básica. Existem especulações que os cortes começaram nas universidades, nos institutos, mas que pode chegar até nós. Mesmo porque a gente está num processo agora de mudança também para o financiamento da educação básica, que é o Fundeb. A gente não sabe o que vai acontecer com o Fundeb até 2020, que é quando ele expira, um programa de financiamento da educação. Então ele vai passar por uma reforma, existe uma proposta
para que ele se torne permanente, e existe proposta para que ele seja apenas prorrogado, e pode vir um corte, né, que hoje é insuficiente. Então nós apoiamos a primeira manifestação que aconteceu e vamos estar apoiando até as próximas que vierem, até ser resolvida essa questão. O que é que nós entendemos? Nós não é que não deve acontecer a reforma da Previdência, ela deve acontecer. Tudo deve passar por reforma, até a nossa casa há necessidade de passar por uma reforma. Agora o que nós queremos é que a reforma, como muitos trabalhadores querem, é que ela seja feita de uma forma que não venha a prejudicar principalmente aqueles que já ganham menos, que trabalham mais, a classe menos favorecida do nosso país, principalmente a de nós, professores da educação municipal, que já não é tão fácil para que a gente possa chegar à aposentadoria, por questões mesmo de burocracia ou por questão de sistema. Eu hoje, conversando com os alunos do CEI já pela manhã, a gente passou a manhã conversando com eles, mobilizando a importância que tem ele hoje, porque hoje chegou no IFMA, na instituição superior, técnica, nível médio, mas pode chegar à educação básica, os cortes. E quando esses cortes chegarem aos municípios e estados, eles não vão ter a quem recorrer. Se o IFMA não teve a quem recorrer, que é um órgão federal, que é vinculado diretamente a Brasília, aí vamos pensar numa prefeitura de uma cidade pequena do interior do Maranhão. Esse é que não vai ter a recorrer, que hoje já necessita de implementação de mais recursos. Nós já necessitamos de mais recursos. É insuficiente. Então nós estamos sim na luta, convocamos todos os professores para participarem, porque são duas causas. Uma é contra os cortes na educação, que não chegou para a educação básica, mas chegou para a educação superior, que são aqueles alunos que nós preparamos para chegar até lá. Então nosso trabalho pode ser também um pouco agora em vão, podemos dizer assim, porque muitos alunos podem não ter acesso à educação, não é verdade? A de nível superior e técnico. A outra grande causa é a reforma da Previdência. Só um exemplo do professor hoje. O professor hoje, eu indo me aposentar hoje, eu me aposento com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição. Com a reforma, eu passo para 60 anos para aposentar, os 30 anos continua de contribuição. Mas no caso da professora, a penalidade é maior, é exorbitante. A professora hoje, uma professora hoje que se aposentar no atual sistema, ela se aposenta com 50 anos de idade, 25 anos de contribuição. Ela tem direito a uma aposentadoria integral. Com a reforma, a professora passa para 60 anos a idade e o tempo de contribuição para 30. Ou seja, a gente fazer as contas aí, elas são um pouquinho elevadas. Agora é importante a gente ouvir os alunos aqui para saber se eles estão... alunos de sala de aula é muito tempo. Vamos aqui saber se eles estão conscientes com relação a esse corte. Os alunos têm consciência dessa problemática, Mara? A gente, eu acho que tem, sabe? Eu acredito que o alunado, ele está tipo um pouco... parece que está em estado assim, morno, porque a gente não vê muita gente indo à luta. E esse é um momento que não é só os professores, não é. Eu acho que esse momento é principalmente dos alunos. Nesse corte, na realidade, vai prejudicar mais o alunado, né? Os alunos, né? E assim, como o Jardel sabiamente falou, agora no início está afetando os institutos federais, mas isso é só uma ponta, né? A gente não sabe até onde isso vai chegar. É importante a gente abrir essa visão de que a coisa está acontecendo. Se a gente ficar de braço cruzado, não vai resolver nada. E o Darlan tem que dizer o que sobre isso? Então, quando eu falo essa questão dos estudantes que estão muito mornos, é importante a gente ter essa mobilização para que esses estudantes tenham reconhecimento de realmente o que está acontecendo. Porque realmente tem alguns estudantes que estão mornos, estão parados, pensam que não é uma coisa assim grandiosa, mas realmente isso vai afetar consequentemente no nosso ensino, a previdência na nossa aposentadoria, porque eu com certeza eu vou me formar, vou trabalhar e eu quero me aposentar e quero receber minha aposentadoria de tudo que eu contribuí, né? Porque com essa reforma isso só é possível se você trabalhar durante 40 anos, né? Para você receber 100% do que você contribuiu. Se você
pode se aposentar com 30 anos, mas você vai receber 60% de tudo que você contribuiu. Professor Everson Moura, como é que vai ser a mobilização aqui amanhã? Como é então, os detalhes? a gente se programou para fazer amanhã uma assembleia aqui no nosso campus, a partir das 8 horas. Né? Os estudantes vão fazer uma assembleia também para decidir sobre o apoio à manifestação que a gente está propondo para amanhã. E depois disso, depois dessas assembleias, a gente vai se reunir, né, ter algumas falas e depois tentar seguir encaminhada em direção ao centro da cidade. Né? É importante, Henrique, frisar uma coisa. O ministro da Educação, ele está usando a educação como moeda de barganha. Né? Ele inclusive chegou a dizer em entrevista que se a reforma da Previdência for aprovada, aí sim ele libera os recursos para a educação. Isso é inadmissível que o ministro da Educação faça uma coisa dessas, né? Quer dizer, ele está colocando em risco universidades federais, institutos federais, ele está colocando em risco o acesso da população mais pobre a um ensino público, gratuito e de qualidade em função de um projeto político. Então, o que precisa ficar claro para a população é que nós estamos lutando contra essa reforma da Previdência que, mais uma vez, penaliza as pessoas mais pobres. Imagina uma pessoa, né, ou um estado do Brasil, como o Piauí, por exemplo, e algumas outras regiões do país, onde as pessoas não têm uma expectativa de vida tão grande em função justamente das más condições de trabalho. Então, como é que se pede que as pessoas trabalhem até 65 anos? Enfim, então a gente tem um ministro da Educação, infelizmente, que está usando a educação pública como para fazer barganha para que a reforma política passe. E amanhã, nacionalmente, nós vamos dizer ao ministro e ao governo como um todo que nós não aceitamos isso. Lá no centro da cidade vai todo mundo se encontrar, vai ter uma manifestação? A gente vai sair encaminhado, como disse o professor Emerson, nós vamos nos encontrar com os alunos do CEJA e em passeata a gente vai conduzir um ato público de repúdio e de oposição a essa reforma da Previdência, esse desmonte da educação em frente ao Dona Sula, ao Centro de Artesanato Dona Sula. Então, a gente convida a toda a população patoense, a gente convida a todos os estudantes, a todos os trabalhadores, aos agricultores, aos pequenos agricultores familiares, as donas de casa, as bordadeiras, todos nós temos uma parcela de responsabilidade e de comprometimento para que essa reforma da Previdência não passe, não seja aprovada. É bom deixar bem claro que não é um movimento partidário, né? É contra essa reforma e também contra esse corte, né, professor? Exato, Sampaio. A gente não está levantando a bandeira de um partido, a gente está levantando a bandeira de uma população sofrida que pode ser grandemente prejudicada com uma reforma truculenta, violenta, uma reforma assassina, porque imaginar que os benefícios, por exemplo, de um aposentado caia para R$400, como é que esses homens e essas mulheres, trabalhadoras rurais, aposentados, doentes, já na terceira idade, vão suportar? Então, essa reforma da Previdência é uma reforma criminosa e nós precisamos dizer não a ela. E nós convocamos a sociedade patoense a se fazer presente amanhã, 8 horas da manhã, na frente do Centro de Artesanato Dona Sula. Professor, eu sei que não é da competência de vocês, mas o IFA já teve algum instituto no Maranhão que fecharam? Já aconteceu isso? Já tem isso? Não, por enquanto não. Né? A gente já tem funcionado com certa dificuldade, né? Em função de vários cortes que já vêm ocorrendo desde 2015. É preciso que verdade seja dita. A informação que parece que o Codó estava com problemas, isso não é real. Né? A informação que eu tenho é que os camping, todos os 29 camping do Instituto Federal do Maranhão continuam em funcionamento, né, mas enfrentam problemas. Nós enfrentamos problemas já desde 2015, quando começa o contingenciamento de verbas.
E aí esse contingenciamento se acentuou no governo do presidente Michel Temer e agora simplesmente a gente está correndo um sério risco de o reitor do Instituto Federal do Maranhão, o Roberto Brandão, colocou para a gente que até outubro, a verba que a gente tem só dá para funcionar. Recentemente ele esteve aqui na reunião, eu entrevistei com ele, ele disse que tinha até projeto de ampliar o IFMA de São João dos Patos. Sim. Então com esse corte aí, essa ampliação já está fora, Uma né? semana depois, o ministro da Educação anuncia o bloqueio das verbas. Então, porque no serviço público, a gente tem que planejar, tem que fazer projeto. Inclusive, essa reunião é de planejamento que tive aqui, né? Exato, Isso. e tem que fazer o orçamento. Então, em orçamento, a gente tem as reformas, mas exatamente nesses 38% que vai para o custeio, para o investimento em infraestrutura, nós teremos que parar todos os nossos sonhos e todos os nossos investimentos. Jardel, com relação aos professores do município, vai ter aula amanhã? Não vai ter aula? Um ponto importante que eu realmente queria falar ainda. O Simproed, semana passada a gente já começou a organizar a mobilização, fazer a mobilização. Através da diretoria do Simproed, a gente notificou a secretaria, informou, na verdade, através de ofício. Hoje a gente recebeu a resposta. Na resposta, não foi favorável, ou seja, a senhora secretária de Educação, o que ela deixou bem claro é que os professores podem se manifestar, porque é um direito do trabalhador se manifestar, desde que não cause prejuízo à escola. O que foi que nós fizemos e resolvemos então? Eu venho pedindo aos professores que se organizem e encontrem uma forma dentro de cada escola para organizar, desde que não gere prejuízo nem ao professor e nem à escola. Uma das indicações que eu fiz é que reduza o horário, porque nós estamos para iniciar às 8 horas, mas com certeza vamos ficar na praça provavelmente até 11 horas e meio-dia. Então, há tempo para que todos participem, porque é um momento importante. Então, aquele professor da rede municipal de ensino que está interessado, ele tem algumas formas para se manifestar. Ele pode se paralisar dentro da própria escola com os alunos. Existem várias outras formas para que nós possamos estar chamando a atenção de toda a população de São João dos Patos e de todo o país, que esse é o grande objetivo da paralisação amanhã. É dizer ao governo que nós não aceitamos, que nós não queremos a reforma e nem os cortes na educação. Um outro público que nós devemos chamar a atenção, que eu já iniciei essa chamada, é em relação aos nossos políticos, nossos vereadores representantes do povo, os nossos vereadores. Esse é o momento que eles devem estar conosco. Eles precisam vir amanhã e dizer, nós... Inclusive, na última manifestação, nem um não te deu, porque você não estava para fazer o registro, mas a professora Fabiana... transmitir ao vivo. Eu falei no final, eu fiz o registro. Sim. Eu fiz o chamamento, eu lembrei que faltava alguém ali que representa a sociedade. Porque nós, representantes de sindicatos, outros segmentos da sociedade, professores que estamos mobilizando, nós estamos fazendo o nosso dever, o dever de casa. Agora nós temos 11 vereadores de São João dos Patos, nós temos uma prefeita, nós temos secretários de governo, nós temos outros mecanismos de governo, nós temos representantes de governo do Estado aqui na cidade, nós temos aí o secretário de articulação do Estado, que é o ex-vereador Tio Jardel, que tem uma articulação em todo o Estado, uma boa convivência com todos os políticos do Estado, até nacional, que devem estar amanhã conosco. Então, que nossos vereadores venham amanhã dizer ao povo de São João dos Patos que eles estão com o povo, porque o povo não é a favor dessa reforma. Quem é a favor da reforma da Previdência, principalmente, são os ricos. Quem são os ricos do nosso país? São os empresários, os grandes políticos. A maioria dos grandes políticos que estão lá em Brasília, eles são empresários também. Esses sim são a favor. Eles vão ser e eles têm razão para levantar essa bandeira. Quem não pode ser a favor da reforma somos nós, que somos a classe trabalhadora, que sabemos o que é que devemos fazer todos os dias para adquirir o pão de cada dia e ainda não ter a certeza se vai chegar o tempo de se aposentar, que nem hoje eu em conversa com os alunos, seja os jovens, para que eles chamassem a atenção deles, e graças a Deus conseguiu chamar bastante atenção. O menino até falaram que eu falo muito e demorava, mas é porque é importante. No momento lá eu expliquei para eles que agora eles não vão se aposentar, mas que eles vão terminar os cursos deles e vão se tornar trabalhadores.
E aí, se hoje está difícil da gente se aposentar, se hoje, eu até levei uma situação para ele, hoje o trabalhador, ele leva em média 3 meses para ser atendido pelo INSS. A reforma da Previdência, ela deveria acontecer por aí, tornar o sistema eficaz, automático. Do meu contra-cheque, como de muitos trabalhadores, todos os meses é descontado. Mas eu não posso adoecer hoje. Porque se eu adoecer e não tiver condições de me manter, o INSS ele não vai me custear. E se hoje eu adoecer e chegar lá na Secretaria de Educação, eu até citei esse exemplo para eles, que é a secretaria que eu sou vinculado, o órgão do governo, se eu chegar lá com um laudo médico, o médico dizendo, não sou eu, é o médico que vai dizer, que é o que acontece com muitos trabalhadores, dizer, você tem que passar 3 meses, 5 meses, 1 ano afastado do seu serviço. Sabe o que o governo vai fazer? Ele vai pegar aquele laudo e entregar. Você procura o INSS. Porque nós pagamos todos os meses para você ter esse direito. E aí esse trabalhador ele vai passar 3 meses esperando, ele já pode ser negado o benefício, e aí 6, 1 ano ele vai ficar sem receber, se ele já está doente, que é quando mais precisa. Então a gente precisa, estão falando só na reforma da Previdência, estão tocando apenas em um ponto. Isso crucial. Professor Jardel. Que é aumentar o tempo de serviço e o fator previdenciário. Mas a gente esquece, professor, a gente esquece que o acesso ao INSS, ele não é feito da maneira correta. Ele não é automático, que é para ser automático. Sim, professor. Não, o que eu ia dizendo é que, para que fique claro para a população, né, essa reforma da Previdência é tão obscura que o governo colocou as contas, os estudos que ele encomendou sob regime de sigilo. Como é que pode um presidente de um país propor uma reforma para o seu povo, mas o povo não pode consultar a conta que foi feita para propor essa reforma? Né? Outra coisa que é importante que fique claro para a população é que essa reforma da Previdência, né, da maneira que ela está sendo proposta, com regime de capitalização, ela não é uma novidade. O senhor Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele trabalhou no governo do Augusto Pinochet, lá no Chile, na década de 70, e ele é um dos pensadores desse tipo de reforma. O Chile hoje é um dos países do mundo que tem as maiores taxas de suicídio de idosos, porque as pessoas que passaram por essa reforma há um tempo atrás, na década de 70 lá no Chile, estão agora sofrendo com esse regime de capitalização, porque simplesmente não conseguem, os idosos do Chile hoje não conseguem ter o suficiente para viver. Então, assim, a gente está falando aqui, não é de coisa nova. Como é que um governante propõe para a sua população, para os seus governados, uma reforma em que ele coloca em regime de sigilo os dados, os estudos? Que proposta é essa, afinal de contas? Então é tudo muito obscuro, né? E é por isso que a gente está se mobilizando, para que a população entenda, né, que isso não é próprio de uma democracia. Em uma democracia, o povo tem que estar ciente do que está sendo proposto pelos seus governantes. Os alunos vão estar amanhã presentes também lá na praça? Com certeza, e chamando mais uma vez a população para participar. Como o Fabiano falou, não é só dos estudantes, não é dos professores, é da população geral. Então vamos lá juntar forças. E você, Mara, vai estar lá como aluna e como mãe também, né? Justamente. Preocupada já com o futuro da filha. Com certeza, a gente tem que pensar não no hoje, mas no amanhã. Você que é mãe, você quer que seu filho se forme, você quer um mercado de trabalho para ele e futuramente aposentadoria. Então é um conjunto. Esse exatamente é o momento que a gente deve se unir. Ninguém deve soltar a mão de ninguém. Temos que manifestar, mostrar para o governo que a educação não é despesa, isso é investimento. Qual país do mundo, Sampaio, qual país do mundo que é considerado uma potência mundial deixa de investir em universidades, em escolas, em livros didáticos? Qual país do mundo que é considerado uma potência mundial, que é desenvolvido economicamente e socialmente, deixa de investir na formação de professores e professoras, deixa de investir em pesquisa, ensino e extensão? Qual país do mundo? Então a gente está na contramão da história. A realidade é essa, que a As grandes potências
hoje são potência porque investiram em educação. Isso, né? Japão, Alemanha. O plano de reconstrução que o Japão passou após a Segunda Guerra Mundial foi um plano voltado para a educação. Saiu arrasado, né? Saiu arrasado, né? Saiu arrasado da Segunda Guerra. A Coreia do Sul é um exemplo de investimento em educação. Enfim, a gente tem hoje grandes exemplos de potências mundiais que só são porque produzem ciência e tecnologia. E o que o nosso ministro... inclusive eu queria saber por onde anda o nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Ele está né? Ele está na lua. Outro dia me perguntei, como ele é astronauta, como o nosso ministro da Ciência e Tecnologia é astronauta, eu fiquei pensando, né, que ele devia estar com a cabeça na lua, porque como é que ele não está discutindo? Mas ele já esteve aqui no Maranhão, né, para entregar lá, para convencer o pessoal a entregar a base de Alcântara. Vocês estão lembrando? Pois já esteve aqui no Maranhão. Veja a proposta, convencer a população do Maranhão a entregar a base de Alcântara para os Estados Unidos. Tem alguns comentários aqui contra, a favor de vocês. Algo importante, eu quero dizer, deixar bem claro aqui para os nossos internautas, que o importante é o debate, né? O debate, sim, né? O debate é essencial. Seria muito bom que essas pessoas favoráveis e contrárias fossem para a rua para dialogar com a gente. A gente vai estar lá de peito aberto para dialogar com a população, né? Para que a pessoa possa também colocar os seus argumentos. Agora, o que não dá é ficar se escondendo também atrás de um aparelho de telefone celular, né? Isso é que é complicado. A democracia se constrói no olho, né? A gente discutir, a gente colocar... Bem, porque ninguém é dono da verdade, né, professor? Não, de forma alguma. E como o Fabiano falou, né? Isso aqui não é uma luta partidária, né? É uma luta de todos, para o bem de todos. Não adianta você ficar falando mal, futucando e de braços cruzados sem fazer nada. Tá bom. Então, mais algum detalhe aí que você quer passar aí para o nosso internauta com relação à manifestação de amanhã? Eu acho que é convocar a população a justamente se juntar a nós nessa grande discussão nacional. Isso a gente está abrindo a oportunidade da população, a população comum, seu João, Dona Maria, seu Severino, que geralmente ficam à margem dessas discussões no nosso país, que se interem do que está se passando no país. Essa é a nossa proposta. Quando a gente faz uma mobilização dessas, a proposta é dizer para a população que não está tudo bem, que a gente precisa discutir algumas coisas que estão se passando lá em Brasília, né, e que estão acontecendo a revelia da população, ou seja, a população não tem ideia do desastre que será para nós esses cortes na educação e a reforma da Previdência. Então, conclamar a população a chegar junto, vamos para a praça, vamos discutir, a gente está aqui de peito aberto, né, querendo debater isso, né? Enfim, eu particularmente estou super aberto a participar de quantas mesas redondas, quantos debates, quantas aulas públicas forem necessárias para que essas propostas nefastas não avancem na nossa educação e na nossa vida futura. Tá bom. Aí, Fabiano, algum detalhe, Fabiana? A gente agradece, Henrique Sampaio, você está sempre presente, é um canal aberto para todas as questões, você abre esse espaço, a gente te agradece e a gente mais uma vez reforça o convite, reforça a necessidade de todos se fazerem presentes, de todos estarem nessa discussão, nesse debate, para que tudo fique esclarecido e que não fique parecendo que realmente a universidade é um lugar de ideologia. A universidade é um lugar de esclarecimento e de alargamento dos horizontes. Então a gente chama toda a população que esteja conosco e aqueles que são contraditórios que estejam também, para que possam discutir com a gente, dialogar com a gente e compreender os reais objetivos do nosso movimento, que é um movimento nacional. Darlan? Só convidar todos os estudantes, não só os estudantes, né, como o professor falou, mas todos os cidadãos patoenses também, para a gente somar amanhã na nossa manifestação em frente à Dona Sula, pela parte da manhã. Mara? Amanhã, 8 horas da manhã, né? Aqui, 7 da manhã. 7 da manhã aqui em frente ao IFSC. Vamos começar com a caminhada. Então vamos lá, gente. Jardel? Sim, também eu reforço o convite a toda a população do Serrão dos Patos, em especial os professores da rede municipal de ensino, que estejam amanhã junto conosco lá em frente à Dona Sula. Quem quiser pode usar uma camiseta preta em forma de protesto também, ok? Seria interessante, pode levar uma faixa. Lá nós teremos um canal aberto, microfone, caixa de som.
ele pode se manifestar, se ele quiser falar alguma coisa, ele pode levar uma mensagem, desde que esteja apoiando a nossa causa, que nós todos hoje estamos aí contra a reforma da Previdência e contra os cortes em educação. A gente agradece e até amanhã, né, pessoal? Nós estaremos lá das 8 horas, mais uma vez, em praça pública nos manifestando. Muito obrigado, Sampaio, pela oportunidade, né, de abrir o seu canal, a Rádio Web Sertão, né? Enfim, democraticamente. Vamos ouvir. Democraticamente. Podemos, quem sabe, marcar um debate ao vivo com as pessoas. E amanhã vai estar ao vivo também, né? Ao vivo. Pronto. Certamente vai estar ao vivo amanhã. Sempre ouvindo os dois lados. Seria ótimo, a gente, quem sabe a gente não marca um debate aí, né? Um debate ao vivo com as pessoas que são favoráveis, para a gente discutir as ideias, né? Os argumentos. Com certeza. Seria muito Obrigado aí pela entrevista. Tá bom? Até amanhã. Obrigado a você que está nos vendo aí, comentando, dando um like. É importante também a participação de vocês. Sertão Web ao vivo. E a gente volta aí com mais informações a qualquer momento.